assalariados e assalariadas. Fala, trabalhadores. Fala, galera que não tem emprego ainda. Fala você que aceita R$5 pra trabalhar na academia. E fala você também que não aceita nada porque acha que é bom demais pra isso tudo. Está começando mais um episódio Academia de Quinta. E hoje eu tô aqui, mais uma vez, com Cabelo. E aí, galera? E com Pedro. Sejam bem-vindos. E vamos pro nosso Academia de Quinta. Fala, galera. Então nós estamos aqui mais uma vez para falar de um tema que vocês pediram bastante. Nós falamos lá sobre medos, né? Medos do profissional de educação física, do professor de educação física. E um deles, realmente falaram muito pra gente, Pedrão, que foi sobre o salário. Tem muita gente ainda tem dúvidas sobre o salário, quanto ganha o professor de educação física, se realmente dá pra viver bem sendo professor de educação física, também como fazer um pouco pra ganhar um pouco mais. E é sobre isso que a gente veio falar aqui pra vocês. Somos 3 profissionais da área, cada um numa área de atuação diferente, dentro desse grande tema. E a gente vai falar aqui pra vocês um pouco sobre quanto ganhamos, quanto já ganhamos antes, quanto ganhamos agora. Vamos falar também um pouco sobre como podemos aumentar esse salário, né, digamos assim. Criando podcast. E é isso, galera. Então, assim espero. E você aí que tá de bobeira, junte-se a nós, porque com certeza esse papo aqui vai abrir sua mente para poder, enfim, ganhar um pouco mais, entender se é mesmo esse o caminho que você quer. A gente vai debater aqui um pouco sobre os caminhos que a gente pode seguir na academia, na profissão. Também. Aproveitando a deixa, né? Também. Ajuda a gente a ganhar um pouquinho mais também, né? Curte, isso. Compartilha, marca o sininho lá no YouTube. Segue a gente em todas as redes sociais que você puder. @Academia de Quinta. Eu acho que o principal desses todos, assim, além do curtir, é o compartilhar e levar esse debate aqui pra fora. E comentar, né? Isso, comentar com a galera. Participar. Mostra pros amigos, realmente pra galera ouvir e debater em cima desse tema aí que a gente vai falar, porque não é só pra nós 3 e você. Pode ampliar. Não, todo mundo isso. tem aquele amigo que tá passando no vestibular, não sabe o que quer fazer agora, não sabe o que vai fazer, que pensa em fazer educação física, mas tem muito medo do salário, se vai ganhar bem, se não vai. E a gente também tem aquele cara que tá desistindo da faculdade, entendeu? Que acha que aquilo ali não é pra ele, já encontrou com aqueles primeiros professores que já deram aquela desestimulada básica, o pai que quer que você faça medicina. Então, galera, hoje a gente vai debater aqui e você depois vai conseguir tirar melhor essa conclusão. Fazer ou não fazer, eis a questão. É isso, cara. Todo mundo quer dinheiro rápido, né? É isso. Dinheiro rápido todo mundo quer, cara. Mas é um negócio complicado. Educação física, então, a gente sabe que o salário base já começa embaixo, né? É base literalmente no sentido da palavra, né? O salário base está lá embaixo. Então, assim, trabalha muito, né? Tem que saber se virar nessa situação, porque a gente já até comentou no outro vídeo, né? Sobre a sazonalidade do trabalho. Uhum. Tem épocas que a gente fica bastante tempo aí com muita gente trabalhando desde cedo até o final do dia. Tem épocas que você trabalha bem menos porque o pessoal desaparece. E, a gente agora está em época de crise, né, em pandemia. Uma das primeiras coisas a ser cortadas provavelmente é o personal, né? A galera que trabalha de forma autônoma está assim. Então, assim, enfrentar dificuldades com certeza vocês vão muito, assim. Mas, cara, vale muito a pena porque dá para... É isso. E essa conversa, lembrando que essa conversa que o Cabelo falou aí, foi de um vídeo que a gente fez sobre os medos, né, do professor de educação física. Top 5. A gente citou 5 medos que a gente acha que todos... Vamos colocar ele aqui em cima da janelinha, o pessoal clica ali. Colocar aqui em cima. E dá um pulinho lá para você entender depois. Então vamos lá, cara. O Cabelo já puxou aqui o assunto, falou muito bem que, assim, a gente trabalha muito. Sim. Começa aí. Já batendo logo de cara com aquelas pessoas que acham que o professor não trabalha muito, a gente trabalha bastante. Mas, assim, é difícil responder logo de cara essa pergunta de quanto um profissional de educação física ganha, um professor de educação física ganha, porque existem diversos caminhos a serem seguidos. Exatamente. E cada um deles vai te levar para um resultado diferente. E, assim, eu não sou muito da meritocracia, não. Não gosto muito dessa, na minha opinião, falácia. Mas existe muito cada profissional vai ganhar uma quantidade diferente, mesmo escolhendo a mesma profissão. Por exemplo, dentro dos personagens do ramo do personal trainer, vai ter gente que vai ganhar muito e vai ter gente que vai viver com mixaria, cara.
Cara, nós já fizemos um debate aqui muito curto, a gente pode até aprofundar um pouco mais se quiser, em relação ao marketing versus eficiência, né? E uma das formas de ganhar mais dinheiro hoje é justamente o marketing, né? E o marketing não reflete o quão bom você pode se tornar numa profissão. Ele mostra o quão bom você é divulgador da sua profissão. Isso. Né? E muitas vezes você vende um negócio que você não entrega. Sim. Ou muitas vezes você entrega um produto que você não sabe vender. Não sabe vender. Né? E essa é a grande dificuldade, talvez, da nossa profissão de forma autônoma. Aí a gente pode começar a debater as outras possibilidades, né? Que são a carteira de trabalho, o cara pode ser contratado, ter um vínculo fixo, né? Que são todas as possibilidades, como você falou. Cara, Grande participação do Pedro. A participação foi... Parece o Lédio Carmona falando. Legal. Legal. Não, mas vou te dar uma deixa, então, que a gente falou agora há pouco e que eu acho que é bem interessante falar. Eu venho de uma família que não tem muita conexão com a educação física. Você já é o contrário. Quando você entrou nesse ramo, você já imaginava um pouco do que te esperava ali, né? Eu tive 2 mentores, né? Que eu pude ver para onde correr. Assim, minha mãe sempre trabalhou com o nosso estúdio e com as alunas dela, né? E academia. Minha mãe sempre deu aula em academia. Então tinha essa visão da... Dentro de casa isso, né? Tem o estúdio dentro de casa. Não, e tem a academia. Minha mãe também sempre trabalhou com academia, com clube. Ela trabalhou no Fluminense há anos. Então eu sempre vi essa pegada da educação física com ela. Com o meu pai, eu sempre vi ele sempre abrindo mais o leque um pouco com o judô, nossa academia de judô, que é grande, tem Tijuca, Niterói, lá em Piratininga e tudo mais. E ele sempre me falou da importância de ter Faz um concurso... seu jabá, Pedrão, faz o jabá. @judolosso. Quem não conhece meu pai, Carlos Losso, o pessoal do judô já conhece, sabe quem é. Então o nosso Instagram é @judolosso. Dá o like. Tem o nosso site também, www, não tem www, é só judolosso.com. Não se fala mais essas coisas, né? http://. O nosso site judolosso.com, que é muito legal pra conhecer também, tá bem maneiro. E principalmente na época da quarentena agora, enchi o site de vídeo, com vídeos bem legais, tutoriais de treinamento de judô em casa. Ficou desocupado, né? Botando vídeo na internet. Pouca coisa pra né, fazer. Pouco vídeo pra fazer, né? O professor não trabalha, pô. Nossa. Enfim, fala aí. Eu tive esses 2 tutores e meu pai sempre falou da importância de variar, né? De ter a academia e ter também o concurso público. Ele é concursado na FATEC no município. E a gente sentiu muito agora a importância desses concursos nessa época de quarentena, porque foi uma época de baque. Da mesma forma que agora quem segurou foi o concurso, né? Sim. Em outros momentos, momento de crise, que a academia cai de aluno pra caramba. Sim. Fecha, no caso, né? Praticamente. Academias que fecham. Se você não trabalha. Contrato, exatamente. Se você não trabalha sobre um contrato. Exatamente. E ao mesmo tempo eu sempre vi minha mãe também com alunos personais, as alunas da academia e tudo mais. São 2 visões que me deram assim, por aqui eu ganho mais ou menos tanto, por aqui eu ganho mais ou menos tanto. E eu fui seguindo minha própria trajetória. Tem alguns professores que também... Se é uma trajetória de mesclar também, né? Você também dá aula no eu também mesclo. E você também dá aula em escola. Sim, então, eu gosto muito disso. Eu gosto de ter o meu salário fixo, ali que a escola me paga, na carteira. A segurança, né, cara? Aquela segurança, né? Eu trabalho em 2 escolas, aí eu já vario com 2 escolas. E o que eu ganho com o extracurricular, ou com o judô por fora, que vai variar de acordo com a quantidade de alunos. Que eu adoro esses projetos, porque você tem aquilo assim, mas se eu botar mais aluno, eu vou ganhar muito mais. E se eu não... Você vai, com certeza você vai com um gostinho de ser o projeto, sabe? Mas assim, eu sempre foco em tentar fazer concurso, fazer alguma coisa, pelo menos um concurso eu acho interessante ter, Sim. mas porque eu gosto da área da docência. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebe alguma diferença porque quem está ouvindo a gente, imagino que queira saber quanto ganha mesmo, assim, tem essa conexão. Então, você já deu aí o bizu, que é importante a gente estar sempre mesclando as diferentes oportunidades. Se você trabalha numa escola, é talvez legal você trabalhar em mais de uma. Isso a gente não está debatendo a questão pedagógica, e sim financeira da coisa. E se você gosta e pode trabalhar em mais de um âmbito, trabalhar com academia e também com escola, enfim, abraçar essas oportunidades que a educação física te dá, você já passou esse bizu. Mas assim,
seu pai ganha mais ou menos que a sua mãe, você consegue seguir o que eles ganham. Não precisa entrar em pormenores, mas... Não, tranquilo. Isso é fácil da gente perceber, assim. É só o pessoal fazer meio que a conta, né? A minha mãe trabalha com personal, então varia muito com os personagens que ela tem. Uhum. Ela A costuma minha mãe, cobrar o ela é uma mesmo pessoa preço pra que todos? ela tá assistindo. Minha mãe é uma pessoa que ela tá assistindo e ela vai se identificar. Eu tenho esse problema também, e eu acho que muitas pessoas também têm. Minha mãe é uma senhora profissional. É porque minha mãe, eu vou falar outra palavra. Ela é uma senhora profissional. Formada há não sei Eu quantos anos. demorei pra entender, mas eu entendi a palavra que você usaria. É minha mãe, porra, peraí. Vai. Uma senhora. Cara, isso aqui, né, nosso estúdio, quem viu antes e depois aqui, a gente grava no estúdio que é dela. Ela que montou isso aqui. Cara, sabe aquele meme de tipo assim, nunca te pedi nada, aí tem uma sala perfeita de materiais? Pra gente gravar É o isso nosso aqui, podcast. cara, é isso Trabalhei aqui. muito aqui com ela. É, assim, respeitadíssima, sabe tudo sobre natação infantil, sabe tudo sobre educação física na terceira idade. Uhum. Assim, ela é uma pessoa muito da prática, não é uma pessoa que se vende. Minha mãe é aquela pessoa que, assim, ela vai assistir uma palestra, vai ver um curso, e a pessoa que tá dando palestra foi estagiária dela, sabe? Aprendeu com ela. Uhum. E ela nunca soube se vender muito, então ela às vezes, acho que financeiramente ela poderia ter ido muito mais além. Né? As pessoas fazendo conta, você pensa assim, uma média de 4, 5 alunos de personal, mais aí umas 2 vezes por semana de hora-aula de academia. Uhum. Entendeu? Vai dar, não sei mais ou menos, eu realmente não sei agora, mas dá pra fazer essa conta. E a própria hora-aula do personal dela poderia ser talvez muito mais, mas ela fica sem jeito de cobrar. Já o meu pai, por ter dois concursos, né? E por ter as academias também, varia muito por cada academia, porque são 2 academias com várias turmas, então varia muito também. Não sei dizer quanto que ele ganha assim, mas a gente tem ali, porque eu não sei dizer porque tem os valores de conta de luz e tudo mais. Sim, claro. O Mas, que enfim, também é importante debater. O seu pai tá? empreendeu, meu né? pai, ele é A um verdade empreendedor. essa. Seu Minha pai mãe também empreendeu é, dentro só da que em educação menor física. escala. Sim. Minha mãe também é, só que em menor escala, que ela abriu um estúdio de personal, Sim. que é nosso aqui. O meu pai, ele tem 2 academias. A sua mãe trabalha só autônoma, então, né? Não, aqui eu sou autônoma, mas ela também é funcionária de academia. Ah, sim. Ela também é professora de hidro. Tá. Agora eu acho que ela só tá dando hidro e natação. Agora também nem não. Acho que natação, 1 ou 2 turmas. Sim. Mas assim, você vê que com certeza meu pai tem mais, mas pelo volume de alunos. Uhum. Ele recebe mais pela segurança do concurso e pelo volume de alunos. Eu vou pegar daí um pouco do que é a minha história e vou falar sobre uma coisa importante do que você falou aí, que eu acredito que é escalonar a quantidade de alunos que você tem. Quando você dá aula numa escola, o lado bom disso é, como você falou, o certo. Né? É aquele valor certo, fixo, que o brasileiro adora, né? Sim. É um pouco daquilo do... É mais fácil de eu não gosto, trabalhar não. da certeza. na contabilidade. Então, o mesmo. brasileiro no geral. Mas o que acontece com isso? Você, ao mesmo tempo, você também cria um teto. Uhum. Você cria um teto com aquilo. E muitos professores ficam satisfeitos em ficar tocando nesse teto. O que eu quero dizer com isso? Se você ganha ali 30 a 40 reais a hora-aula, que eu imagino que seja a média de hora-aula das escolas privadas, Até 40 reais aí. A média, por aí, até 40 reais. você não vai conseguir ganhar... Aí vamos fazer uma conta básica aqui, né? Você que está aí, eu não vou te falar exatamente o meu salário, mas vamos lá. Eu recebo entre 30 a 40 reais a hora-aula, depende da escola que eu trabalho, sendo que eu vou receber mais se eu trabalhar mais. Então, se eu trabalhar aí 5 horas por dia, todos Hora os de aula dada, né, Diego? Isso, hora de aula dada. Isso é importante Se eu falar trabalhar também. 5 horas por dia todos os dias, eu vou receber esse montante, 30 vezes a quantidade de horas. Acontece que eu tenho um limite de horas no meu dia que eu posso dar. Então eu não consigo escalonar esse ganho. Esse ganho é limitado. É fixo, tem uma certa previsibilidade, o que é bom, protege de crise, mas ele não é escalonável. Quando você dá aula de personal, ele é escalonável. Por quê? Principalmente quando você empreende, porque você não precisa dar aula para um cara. Eu dou uma aula de natação de personal. Eu não dou aula para uma pessoa, eu dou aula para 2 irmãos. E essa aula para 2 irmãos poderia ser para 3 pessoas, 3 amigos, 4 amigos, 5 amigos. Sim. Eu posso filmar minha aula e vender a minha aula para 200 pessoas. E aí eu já não preciso cobrar tão caro dele, porque vai ser para muita gente. É um pouco do que seu pai faz.
Sim, tem Quando turmas, né? Seu Turmas. pai abre uma turma, né? Então, Sim. assim, ele recebe um pouquinho de cada aluno Sim. junto. O conteúdo que Escalonou. ele daria para uma única pessoa, ele divide para uma turma. Eu e fiz recebe muito mais. isso. Ele Eu fiz fez muito a hora isso. dele valer mais, em vez de tentar caber mais horas no mesmo Mas dia. aí entra o fato de que, assim, você tem que ter muito aluno. Sim, Você vai ter que ter aluno. Sim. Então, meu pai tá no mercado aí há 40 anos. sim. Então, meu pai abre a turma do meu pai é lotada com fila de espera. Então, mas o interessante Entendeu? disso, cara, é você ter noção de que você pode trabalhar individualmente, oferecer esse serviço e até cobrar mais por ele ser um serviço exclusivo. Sim. Ou você pode falar assim, cara, eu quero ganhar mais abrindo para mais pessoas e cobrando um valor menor, né? Deixando mais acessível ao público. Sim. As duas maneiras funcionam. A maneira com que você vende isso é que faz toda a diferença. Tem isso, uma forma agora que tá muito na moda e eu acho muito legal. A Lua, minha namorada, sigam também @yoga da Lua. Hoje é o dia Dia do do jabá. jabá, Pedro. vai. Hoje é o dia do jabá e Mulher é o dia seguinte, cuti-cuti, né? Ninguém paga nada pra É gente. mãe, né? é mãe. Mamãe. Olha só, falei da minha mãe, se não falar da mulher, Não, pô, meu Pedro irmão. hoje tá cuti-cuti, velho. Ninguém- Já fez o jabá ninguém pagou familiar nada. inteiro Não, aqui. então, ó. hoje é o dia, meu dia, vai. Vamos lá. Hoje é o dia Hoje é o dia do ninguém jabá dorme de familiar. Hoje ninguém dorme de calça jeans. Não, desculpa. Tá? Ah, Vai nessa. Boa. A gente. Não, ó, @yoga da Lua. E ela tem essa ideia que é muito legal, que é o crowdfunding. sim. Que é o seguinte: o pessoal, o professor ele tem aquele valor mínimo, né? Eu acho que funciona assim, me corrija se eu estiver errado. Tem Errado. aquele valor mínimo, continuando, foco. E as pessoas escolhem, né, o valor que elas podem ajudar e aí a união das pessoas ali Faz a vai força. poder. Capitão Isso, Planeta. Capitão Planeta. Essa era a minha referência, não era? Coração. Aí as pessoas Somos se mais velhos, juntam. Pedro. Pois é. Pô, mas eu via. Capitão Planeta? Você vi, via eu a acho que você terceira acabei de falar reprise, coração. cara. Não, você falou depois que a gente falou. Mas a primeira referência foi o açúcar. Tempero e É. tudo que é de bom. Tá, desculpa. Vai. Não, mas é isso, assim, é uma ideia muito legal. E pra quem trabalha com um público reduzido, Mas com uma pouca pergunta gente, sobre é maneiro. Eu não sei a que pé está o crowdfunding da Lua, mas você acha que isso parte para além dos amigos e conhecidos? Eu acho Porque que é um da esquema nossa... meio que de doação, não é? Não, você é preço sugerido. Pode ser por preço aberto, Aham. mas eu acho que também acontece muito preço sugerido. 3 exemplos de preço. Um Entendi. valor mínimo, que é o valor que você... É só para sustentar aquilo ali. Como, por exemplo, a gente aqui no podcast. A gente tem aqui um gasto mínimo para manter o programa, supondo de, sei lá, R$500 por mês. Sim. Uhum. Aí o pessoal que assiste a gente... Eu não tô dando exemplo, é só dando exemplo mesmo. Mas se quiser dar R$500 por mês, também É. não digo não. O pessoal se Pra cada junta, cada um, eles fazem a Não, conta. pra cada um de nós três. Isso. Aí seria assim, pra gente só manter o programa, eu precisaria de pelo menos R$10 de cada pessoa que ouve. Uhum. Então cada um daria R$10. Só que se a pessoa quiser ajudar um pouco mais, Ela com pode. 15 ela paga Mas não tem o aquela galera podcast. que não vê nada? Não, que não com- paga nada? Não, tô pensando, com 15 ela frequenta, ela consome, da mesma forma que quem paga 10, só que ela com mais 5 ela vai ajudar também no nosso almoço. Entendi. Mas, assim, a minha pergunta é: o cara que. Não tem aquele cara que vê e não paga nada? Tipo o cara que tá vendo nosso vídeo e não deu um curtir? Eu não sei, eu acho que não, porque assim, eu acho que é meio com um acordo, ó. Minha aula é isso. A aula só O- abre o se alguém... mínimo é Entendi. tanto e tal. Acontece muito isso com restaurante, né? Que não aceita 10%, já viu? Não. Acontece bastante. Agora, esses restaurantes Não mais aceita modernos. não, né? Que deixa opcional Não é que não claro, aceita, é assim, opcional né? aberto, não é tipo assim. Sim. Porque nos Parte Estados de Unidos. você Sim. deixar os 10%. Nos Estados Unidos não é nem 10% só, né? Gorjeta, né? É aberto. Não, você tem 10, 20 e 25%, 10, 15 e 20%, assim, você tem 3 valores. Uhum. E normalmente você dá o valor do meio. Cara, mas lá é cultural deixar uma gorjeta. Não, Mas vamos a lá. gorjeta. tudo que você Mas não é faz. qualquer gorjeta. Não é qualquer gorjeta. Você tem um valor mínimo, né? Que o pessoal. Se você não quiser dar nada, ok. Não Sim. é obrigatório. Você é Mas só um tem babaca. valor É mal sugerido. visto. É. É mal visto, tem valor sugerido. E eles dão normalmente 3 valores sugeridos. Sim. Eu acho que essa é a ideia do crowdfunding e que é uma opção pra quem trabalha. Aí você falou de, mais Mas com ela deu uma amigo. escalonada. Ela conseguiu dar uma escalonada nos ganhos dela, porque ela tá fazendo Sim. o mesmo produto ser exibido por um número ilimitado de Na pessoas. verdade, o que acontece? Você consegue criar uma base que vai te ajudar. Porque quando você tem um aluno pagando todo o seu salário, Uhum. pagando tudo aquilo ali, esse aluno, se de repente tiver algum problema e parar, você perde aquilo tudo também. Sim. Mas se você divide aquele valor, que é o valor que você almeja ali,
divide por todo mundo, quando um sai, os outros vão acabar compensando ele. Então, acontece disso. Pô, aquele saiu, os outros compensam o valor. Sim. Mais ou menos essa é a ideia. Então, você pergunta assim, mas, pô, funciona só com amigo, né? Com coisa assim, mais próximo. Mas eu acho que é para público pequeno. E quando a gente está falando de público pequeno na nossa profissão, a gente cria um vínculo mais... a gente sempre tenta ser profissional, mas tem um vínculo mais pessoal também. Mas, gente, olha só. Agora, pegando esse gancho que você falou, a gente pode refletir aqui sobre se o profissional de educação física está sabendo usufruir das redes sociais. Eu acho que o período de pandemia agora foi um bom período para testar isso. Porque muitos, mas muitos profissionais começaram a dar aula de personal online. Alguns ainda fazem hoje, porque, né, a quarentena... Não acabou. Não acabou, mas acabou, enfim, fica naquele negócio de vai e volta, muitas coisas já estão voltando, Sim. outras ainda estão travadas, né? Enfim, tem gente que está optando ainda por ficar em casa e está fazendo esse método. Então, assim, eu acho que quem não tinha vínculo com rede social meio que foi forçado a isso, né? E se Sim. não entrou ainda, vai começar a ficar cada vez mais difícil, porque, né? Sim, A gente está cada vez mais virtual, cara, em relação a tudo. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, dá até para a gente usar como exemplo, cara. Somos 3 profissionais de educação física utilizando de redes sociais para chegar até um assunto, né? E, pô, obviamente a gente está aqui debatendo sobre tudo, mas a gente continua com a nossa parte profissional Com certeza, certeza. que continua Eu ativa, acho, enfim. cara. E a gente faz divulgação disso através disso aqui. Aqui a gente expõe as nossas ideias, É isso. né? A gente tem outros projetos que no futuro vão aparecer E damos também. espaço para você também, Claro. também comentar e se divulgar. Assim, a lista aí de comentários está aberta, é legal ter a opinião de vocês. Não, e por favor, participem, cara. É importante esse diálogo. A gente quer saber de Mas vocês. olha só Exatamente. que bacana, olha que bacana, Cabelo. A gente aqui falou, já sem querer, um pouco também do título do vídeo, né? Que é Sim. sobre o salário. Então a gente falou um pouco, dei uma base de 30 a 40 reais, que é o salário base de uma escola privada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente falou também sobre a pessoa que dá personal trainer. Ela tem um valor muito assim aberto, né? Ela decide quanto ela vai cobrar. Então, Isso varia também muito de Varia muito. local para Varia, local, né? varia. A gente está no Rio de Janeiro, onde tem um valor específico, mas o cara que está lá no Ah, interiorzão de Minas Sim, Gerais E ele vai olha, cobrar um outro eu valor. fiz uma pesquisa rápida sobre média de salário e o Rio de Janeiro é um dos valores, é um dos locais dos estados que o professor de educação física ganha melhor. Sim, mas se você for pensar mas em é Rio também de um dos que Janeiro, mais tem competição. Sim, mas mas olha a gente consegue cobrar melhor do que em outros estados. mas aí você entendeu? diz valor médio. Porque se você for pensar em Rio de Janeiro, você não pode comparar, por exemplo, o valor que é cobrado na Barra Leblon Ah, com não. o valor que é cobrado, sei lá, Mas em também outro tem o custo de bairro vida do também, norte. tem o custo de vida também é maior, então proporcionalmente Entra algumas varia. variáveis como isso. Mas assim, o Acho que eu queria Brasília é o deixar maior. de legal é que assim, nos nossos pouco tempo de vídeo aqui, 20 minutos de vídeo mais ou menos, a gente também falou de dicas importantes. Claro. Que são principais. Até escrevi aqui, ó, que é legal. E que é assim, interessante você que está aí prestar atenção nessas dicas que a gente deixou pelo ar, mas eu compilei aqui para você. Então preste atenção. A gente falou sobre divulgação do trabalho. Sim, Um importantíssimo. bom profissional hoje, ele precisa estar na rede social, ele Tem que precisa saber se vender. tá sabendo se vender, porque você é o produto, você tem que... E não é só quem é personal, não. Quem está trabalhando com escola também precisa se vender. Todo correto? mundo precisa se vender hoje, cara. Ah, Todo mundo. Todo mundo. E assim, a gente falou sobre escalonar, que é aquele lance de, cara, não tem um limite, não tem um teto. Não deixa bater na sua cabeça ali, só posso ganhar até aqui. Se você está num local que você acha que o teto desse local não é o suficiente para você ficar bem, cara, sai desse e vai procurar um que o teto seja mais alto. eu fiquei um tempinho agora sem aquele esquema que eu falei do projeto, Aham. que eu só tava com carteira assinada e eu sabia exatamente quanto que ia entrar no final de cada mês. Sim. Mesmo- Uma coisa bem quadrada, né? Quadrado, Então. me deu uma agonia. Mas isso Me dava uma agonia. a É porque a terceira pessoa dica- fica engessada. Isso é a terceira dica que eu ia falar, que a gente falou divulgar, escalonar. Mas é interessante ter uma renda fixa, uma renda que você consiga prever melhor os seus ganhos, porque nesses outros que são escalonáveis, geralmente você não prevê. Sim. E por isso é importante mesclar. Então são 3 dicas importantes. Mesclar os tipos de trabalhos diferentes, um mais fixo, um mais variável, escalonar os seus ganhos e também de saber se divulgar. Isso correto? que você falou é perfeito, cara, porque ter a renda fixa e a renda variável, a gente pode até falar um pouco de investimento no futuro. Isso. Mas se você aí pensa- entra a quarta dica. Mas assim, mas se você É saber pensar fazer bem, o seu dinheirinho render. o cara que tem carteira assinada ou algum contrato fixo, ele tem aquele dinheirinho todo final do mês. Uhum. Dá para considerar o trabalho sazonal de um personal trainer, né, ou de pessoas que trabalham de forma autônoma, como renda variável. Sim. Porque você, a qualquer momento,
ou você pode ficar doente, ou você pode sofrer um acidente e não poder trabalhar. E, amigo, se você não trabalha, você não recebe. Você é autônomo. Exatamente. Né? Então, assim... A gente viu bem isso com E a aí, como é que faz quarentena agora, quando você só tem essa renda? Como é que você faz? É isso. Né? Então, assim, o importante, uma das palavras que eu diria aqui em relação a salário é planejamento, cara. Sério, planeje-se. Essa parte de ficou doente, né? Me lembro quando eu me machuquei, porque, meu irmão, eu fui barrado na porta da escola. Porque Sarou eu fui já? Pra quem não sabe, o Né. Pedro é de vidro. Eu nunca vi se machucar tanto. Mas Não, pô, eu já fui barrado na porta da escola. Que eu fui trabalhar. Você se machucava desde a época da escola? Não, na porta da escola quando eu tava indo da aula. Ah, tá. Eu já me mas tu machucava desde a duvida época da disso? escola. Não, porque assim, Tu desde que eu duvida conheço disso? ele, A conheço ele há primeira 3, 4 lesão. anos. Todos os anos ele operou alguma coisa. Sim. É impressionante. Ele não curou até hoje. É. Não. Aí. Hoje meu joelho saiu do lugar. Fazendo yoga, meu joelho saiu do lugar hoje. Um esporte competitivo como yoga deslocou Caraca, o joelho meu. do nosso judoca. Ó, acabou de soltar o ombro. Bullying saudável. Estão demitidos. Eu fui barrado na porta da escola porque eu tinha que dar aula, porque assim, eu trabalho com judô. Quem dá aula de judô que tenha a carga horária que eu dou? Tipo assim, no local que eu trabalho. Que possa ir até lá e ficar o dia inteiro dando aula me substituindo. Quem? Quem? Faz isso? Quem? Quem? Raimundo Nonato. Chapolin Só ele. Colorado. Professor. Olha a referência. Pois é. A gente é velho. Aí, velho, o que aconteceu? Eu tinha deslocado o ombro nesse dia, no dia anterior. Agora foi o Meu irmão, fui de tipóia, cheguei na escola, a coordenadora lá olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim dar aula. Ela, com esse ombro? Eu falei, sim. Não, troquei. Pera aí que eu vou tirar aqui. Não tem jeito. Ela, não pode entrar de tipóia na escola. Na época eu não sabia disso. Não pode entrar de tipóia na escola, porque senão você bater uma fiscalização, a escola é multada. Aí eu, tá, e agora? Eu vou embora? Não tem ninguém pra dar aula pra mim. Poxa, que triste. Triste. Cadê aquele memezinho, né? Eu tô muito Tirei. triste com isso. Pra quem tá aqui no Spotify, pra quem tá ouvindo só no Spotify, é aquele meme do Fogos soltando. Poxa, que triste, Fogos. Descrição. Aonde? Fui pro carro, tirei a tipóia, botei o kimono no carro, prendi o braço dentro do kimono e dei aula o dia inteiro com o braço segurado dentro do kimono. Eu fiquei assim umas 2 Esse semanas. é o nosso guerreirinho. Esse é o nosso guerreirinho. Não, Cara, beleza. mas assim, é coisa que a gente tem que Uma salva fazer. de palmas pra esse guerreiro. Outras Eu demorei. Vai você agora. outras lesões, assim, Delay. pô, quem nunca foi trabalhar, meio passando mal, porque se não fosse, ou ia ter que pagar alguém pra substituir. Pois é. Não, Pô, eu dei isso é várias real, aulas cara. de... uma das minhas complicações no joelho, das cirurgias que eu fiz, foi porque eu tive que voltar rápido, que eu fiz uma cirurgia. Uhum. Eu não tinha quem me substituísse. Eu operei nas férias. E na época falaram assim, não, você tem que voltar. Sim. E eu falei, caramba, putz, vou ter que voltar. E o médico me deu 3 semanas, eu voltei com 2. Resumindo, deu uma sequela lá no meu joelho, eu tive que fazer outra cirurgia. Mas porque não ia ter ninguém pra dar aula pra mim, eu ia ter que ficar pagando alguém pra entrar no meu lugar. Eu falei, não, dá pra ir. A gente sempre acha que vai dar. Ou melhor, precisa que dê. Aí eu fui, fiquei dando aula sentado, mas, pô, a gente não se segura, né, cara? Aí começou a dar aula, eu comecei a levantar, eu comecei a andar, eu comecei a tentar me mexer e mostrar. Eu sou muito inquieto. Eu reaprendi a dar aula, mas assim, exatamente. Não, parece Não tem redundante, como. mas não é saudável, cara. Você tá quebrado. Né? Isso. Você tem que dar aula de um negócio que exige que você esteja ativo. Então, né? O professor de educação física, ele isso não é vai uma ficar coisa- sentadinho explicando, só falando. Né? óbvio, isso é uma coisa que, assim, mexeu com a minha vida, porque eu competia, eu ainda era atleta, eu competia, eu treinava muito forte, eu gostava de fazer coisa. E minha mãe sempre fica assim, cuidado, você tem que trabalhar amanhã. Você tem que trabalhar amanhã. A gente ia jogar bola, que a gente jogava a nossa pelada de quarta-feira. Meu irmão, meu maior medo naquela pelada de quarta-feira era me machucar e não poder dar aula na quinta, que não ia dar tempo nem de avisar, que a pelada era meia-noite. Sim. E aconteceu. E aconteceu. Cara, voltando um pouco pro tema e falando sobre jogar bola, eu entrei na escola, na faculdade, pensando em ser treinador de futebol, porque quando eu era mais novo na escola, eu jogava bem direitinho, eu tenho tios que trabalham como olheiros pra fora, e meu pai queria que eu metesse o pé pra tentar a vida de jogador de futebol, principalmente fora do Brasil, né? E eu tinha uma namoradinha na época. E, enfim, coisa de idiota, né? Vai entender, obviamente. Obviamente, a gente não ficou junto por muito tempo. Mas eu não quis ir, cara. Não quis. Bati o pé e falei, não, vou ser treinador de futebol, vou ser treinador de futebol. Enfim, por que eu tô contando isso? Porque no final das contas... Continua. No final das contas, quando eu entrei na faculdade, eu vi que não era pra... Primeiro você tem um impacto, porque você descobre que nem todo treinador de futebol é o professor.
Então você vê Na que verdade, são poucos, se eu não me engano. Então você já vê que não é assim que você vai ganhar dinheiro. Mas, cara, eu falei pro meu pai pra convencer ele a parar de me encher, que eu não queria ser jogador. Engraçado, né? Um cara que não queria ser jogador. Mas, falando, eu vou ganhar dinheiro de outro jeito. Eu vou ganhar dinheiro, cara. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia, eu tinha medo de não ganhar, óbvio, ainda tenho. Mas eu tinha botado na minha cabeça que eu ia ganhar dinheiro, sabe? E um dos jeitos que eu achei pra isso, e talvez a nossa quinta dica e o que o Cabelo falou, cara, é fazendo um pouquinho que eu ganhava desde sempre, render de alguma forma. Sim, renda passiva. Então, exatamente, Famosa eu renda sempre passiva. investi em renda passiva. Então, assim, além de mesclar, escalonar, divulgar, você tem também, cara, que pegar esse seu suadinho dinheiro e botar ele numa coisa que vale a pena. E aí entra também você investir em você mesmo, entendeu? Pra você poder se especializar e Sim. poder cobrar mais pela sua hora. Isso é uma coisa que o pessoal tem feito muito nas redes sociais. É se especializar, fazer um curso e divulgar que tá fazendo. Não adianta também você fazer só pra você. Eu sou Cara, muito entre se assim. vender, Se né? você pensar, É. isso é um ciclo, cara. Porque É. você vai investir em você próprio, você vai divulgar que está investindo em você próprio, fazer um marketing automaticamente. Uhum. Né? Exatamente. Então, assim, você recebe... Eu sou horroroso nisso. Pra mim, pessoalmente, Cara, eu mas sou não é horroroso. fácil. Eu não Olha faço. só, não é fácil É. fazer marketing pessoal. Você tem que estar muito disposto a ter tua imagem divulgada. O que a gente está fazendo agora, cara, assim... É superação pra mim. Porque botar a cara na A frente de galera uma tá vendo câmera aqui e a gente... falar, Não, pra então, mim mas é é... isso. Eu prefiro esquecer às vezes que tem câmera. Obviamente, a gente às vezes nessa... Pô, galera, curte, compartilha. A gente olha pra câmera e fala. Curte, Inclusive, compartilha. Exato. Mas eu prefiro esquecer que tem câmera aqui e fingir que eu tô conversando com vocês, que é um negócio que a gente já faz naturalmente, de boa, saca? Ah, eu vi, ele não viu. Ele botou... Viu? Sabe de nada. Seguindo protocolos. Até parece... Enfim. Enfim, é isso, cara. Esse marketing, pessoal, você tem que quebrar essa barreira interna, assim, você mesmo se superar. E é difícil, cara, você botar sua cara pra isso. Sim. Sabe, essa onda agora, tipo, porra, na quarentena foi foda, cara. Porque Instagram, tu abriu o Instagram, era live, tinha umas 500 lives, velho. Live. E era todo mundo fazendo live, não sei o quê. E hoje você tá vendo essa porra acontecer direto. Direto, Sim, é sim. live atrás de live ainda. Eu não fiz Não igual live. antes, porque antes... Não, eu também não. Não, ele fez, ó. Eu fiz. Blogueirinho. Fiz e- Blogueirinho ele. Nosso Fiz e blogueirinho. foi, inclusive... Não, eu acho que eu me vendo Não, mas bem. o Diego é nosso Aí- âncora. foi O Diego é aí- nosso âncora. Aí é uma coisa... Nosso William Bonner. Aí é uma coisa interessante, assim. Eu acho que eu sempre me vendi bem, porque eu sempre lidei bem com o público. Eu nunca fui o cara tímido, saca? Mas, contudo, entretanto, todavia, eu fiz o mestrado e no mestrado, falar pra pessoas que eu tinha certeza que sabiam muito mais do que eu. Putz, esse é meu... É. E aí entra a questão do medo que a gente falou naquele vídeo, que é de não estar preparado o suficiente. Sim. Nessa hora eu não conseguia me vender. Isso é engraçado, assim como isso às vezes paralisa. Porque talvez se eu vendesse mais, que eu tenho mestrado, talvez eu conseguisse beliscar ali um aumento, alguma coisa assim. Mas eu me sentia tão pouco perto daquelas pessoas que estavam, dos meus pares, que estavam comigo lá no mestrado, que eu quase não me sinto um mestre. Isso é aquele medo que a gente falou no último episódio, Isso o medo de também. não se destacar. Também. Aquele medo de não se destacar, porque você chega também e fala assim, caramba, como é que eu vou me destacar se essa galera já sabe muito mais do que eu? É isso. Eu não vou falar que eu sou Isso isso, é que eu sou engraçado, aquilo. porque Ele é, eu não... Entendeu? Isso é engraçado porque esse cara que você tá falando, pô, ele é muito mais que eu, às vezes ele tá apontando pra você mentalmente e tá falando, pô, ele é muito mais que eu, então os dois Sim. nessa, sabe? Essa admiração mútua é legal, cara. É legal. Mas assim, nossa escola é um exemplo, né? Assim, não só nossa escola, Nossa mas escola na não é que a verdade, gente tem uma escola, não. É porque a gente trabalha no mesmo lugar. é Quem isso. sabe um dia. Mas na verdade, quem sabe um dia. Mas na verdade, assim, o mercado privado, ele não costuma beneficiar, na verdade o mercado privado de escolas não costuma beneficiar os professores que têm uma especialização a mais. Sim. A gente estava até conversando isso no almoço, né? Isso Sim, sim. não é necessariamente bom. A gente não vê isso como bom, a gente vê isso como natural, porque existe um exército de reserva, né? Que é aquela galera que está ali esperando para pegar seu cargo, mesmo que paguem a metade. É a prostituição da profissão, cara. Mas O termo é horrível. É horrível. Mas é mais ou menos isso que acontece. mas o lado Autoexplicativo. assim, é normal, digamos assim. Mas o lado ruim é que você, enquanto escola, você não instiga o seu profissional a buscar se especializar, né? Sim. E aí por isso tem no mercado de trabalho tanta gente O meio bem público faz especializada. isso bastante. Cara, mas na Faz. real, é assim, é porque o que eu vejo muito, cara, eu posso dar um tiro no pé falando isso, mas eu vejo muito, a escola promove aquilo ali, mas na real, escola, academia, todas essas empresas que você trabalha como uma empresa privada, que você está prestando serviço a eles, Uhum.
Cara, raramente eles estão ligando para a qualidade do seu serviço. Eles querem que você não dê trabalho para eles. Vou dar meu ponto aqui. Você faz um puta trabalho. Tu é um excelente profissional. Mas você incomoda. Cara, mas se você Você pensar... incomoda. Você briga pelos seus direitos. Você briga pelos direitos dos seus companheiros. Tua primeira rodada, eles vão botar um cara que entra ali caladinho, ganhando menos do que você. Mas, o Pedro, Eu vejo assim. o meio privado, ele tem como fim o lucro. Sim. Então, assim, a ideia do patrão, do dono, do proprietário, enfim, do empresário, é pagar o mínimo valor que ele pode pagar e ter o maior retorno que ele puder conseguir. Sim. Óbvio que ele vai tentar buscar isso a todo custo. A questão que a gente comentou agora, que eu usei esse termo, que na verdade eu nem gosto de usar, mas ele acaba se encaixando bem nisso, que é a questão da prostituição na profissão, é essa. Se você sair porque você não aceita as condições de trabalho que você tem, porque você acha que ela, me especializei pra caceta, trabalho pra caceta, né, me dou pra caceta aqui nesse trabalho e não acho justo o que eu tô ganhando. Ele vai falar, ok, eu tenho uma lista aqui de 80 currículos na minha mesa que fariam o que você faz no seu lugar e, entendeu? E vão entregar talvez um serviço de pior qualidade, mas Concordo realmente para completamente. ele não vai fazer tanta diferença. Concordo discordando. Porque Claro, mas agora, entra aí, essa é a hora. entra aí eu acho que nossa última dica, mas eu acho que é muito importante você ter a noção do quão bom profissional você é. É isso Claro. E saber ocupar o seu espaço. Saber entendeu? cobrar o valor justo pelo seu É trabalho. isso. Se o pai do Pedro, em alguma vez, em algum outro convite, tivesse aceitado dar aula, ficar dando aula de judô para uma outra academia X por, sei lá, R$30 a hora a aula, só para ter o fixo dele, ele não teria investido nele mesmo, bancado isso, teria construído o nome que ele tem hoje no judô e teria pessoas e pessoas lotando fila de espera para participar das aulas, entendeu? Ele teve que ter a consciência de quem ele é, do que ele poderia ser, senão ele teria ficado preso lá. Sim. Isso é um tema interessante, cara, que é saber valorar o seu trabalho. Uhum. Saber o quanto é justo e necessário para você, pelo serviço que você entrega. Isso. Cara, se você sabe do que você é capaz, do que você entrega, você vai cobrar um valor que não vai ser absurdamente alto, porque você não vai querer ganhar do dia pra noite um valor. Uhum. Né? Tipo, vou ficar milionário agora porque eu sou bonzão. E aí eu vou cobrar R$500 uma hora de aula. Isso. Cara, vai ter gente pagando? Provavelmente. Mas se você não entregar esse serviço, esse cara que te pagou R$500, ele vai fazer um boca a boca tão ruim com você que você talvez não consiga mais cobrar esse valor de ninguém. Exatamente. isso. Então, Bem, assim, cara, cobre o valor que é justo pro seu trabalho, especialize-se para poder cobrar mais, entregar um bom isso. serviço. assim, E- eu acho até que... Desculpa, Fala, Pedrão, pode falar. Mas eu acho até que, assim, a gente deu aqui alguns pontos e em todos eles a gente pode tocar mais pra frente, né? Claro. Assim, quando a gente fala sobre saber se vender, a gente pode depois, caso seja do interesse de vocês, Sim. falar um pouco mais sobre como se vender, né? Como eu falei, é uma coisa que eu acho que eu faço bem, mas a gente pode trazer aqui uma pessoa que faça isso muito melhor, seja um especialista da área, para falar um pouco mais sobre isso. Então, É uma assim, coisa que comenta aí que se vocês se interessarem, a gente pode ir atrás desse tema. É uma coisa que a gente não falou ainda do nosso podcast, do programa, da Academia de Quinta, é o seguinte, não somos só nós três. Sempre que a gente puder, a gente vai trazer um convidado, alguém que seja especialista daquele assunto, porque a gente não sabe sobre tudo, óbvio, a gente não sabe Mas a gente praticamente fala sobre sobre nada. tudo. A gente fala sobre tudo. Sim. Ok, vamos falar merda sobre qualquer assunto. Mas se a gente tiver alguém pra explicar e falar, e a gente só ficar quietinho assim e debatendo com aquela pessoa, a gente vai sempre tentar trazer alguém pra ajudar. Se a gente for falar de sexo, por exemplo, a gente não abre a boca, né? Exatamente. Galera, só pra fechar. Eu É isso. ia falar rapidinho, só uma outra desculpa. coisa, rapidinho. Fala aí. Que a gente tá falando sobre a autopromoção e se vender e se pôr e botar o seu valor. Não adianta você vender, eu acho assim, não adianta você vender e fazer promoção e tudo mais, como você falou. Eu acho quem faz a melhor propaganda, e eu, por experiência própria, experiência da nossa academia, a gente tem anúncio em, sei lá onde, anúncio, caderninho da cidade e tudo mais, aqueles panfletos, folders. Sem nomes. Não, sem nomes. E quem dá retorno é o boca a boca. Então Sim, você pode claro. ser trabalho tem que ser bom. Cara, quem vai te indicar é o seu aluno. Sim. Quem vai indicar é o seu paciente, é o seu aluno, é o seu cliente. Porque assim, se você não for o melhor para aquele cara ali, para aquela pessoa ali, para aqueles alunos que você tem, Uhum. você pode divulgar o quanto você quiser. É isso. Não vai crescer. Concordo, Agora, concordo e se a plenamente. pessoa é muito boa, às vezes ela nem divulga.
Às vezes ela nem divulga, mas a galera vai descobrindo, pô, não, faça com sei lá quem, o cara é bom. Mas quem é pra que sei lá quem? Mas aí, mesmo nesse caso, essa pessoa teria ganhado mais se ela soubesse divulgar. Ah, não, o perfeito é a união dos mundos. Mas é isso. Mas então, a gente falou aqui do salário, espero que a gente tenha conseguido responder as dúvidas de vocês, principalmente com relação a como se beneficiar dessas questões. Então, assim, quanto a salário, eu acho, me corrijam se eu estiver errado, a gente tem uma média ali de escolas privadas que pagam entre 30 a 40 reais a hora a aula. Tá errado. Sabia. Desculpa, gente. Tchau. E isso vai subindo conforme a idade dos alunos, que aliás é um outro debate. 50, 60, 70 tipo assim, ensino médio. Sim. É um debate que, aliás, a gente pode trazer mais pra frente, mas a gente Não, vai, com certeza, vai trazer. não concorda com essa pirâmide, né? A gente defende uma inversão da pirâmide. Achamos que quem tem que ganhar mais é quem dá aula para os menores, né? Concordo, e eu dou aula para ensino médio. Pois é. Mas tem isso. A questão do profissional que trabalha de forma individual, né? Autônoma. Autônomo. Ele vai decidir o quanto ele vai cobrar do seu aluno, né? Sim. Então, assim, é difícil a gente falar quanto cobrar, mas geralmente a gente pergunta para os nossos pares, né? Para o amigo que cobra e tal. Você faz uma Não pesquisa é, rápida, na real, né? não é você que define. Não é você que decide É o seu quando você vai público que cobrar. define quanto pode pagar. Você vai ver aquela área ali, nessa região, quanto é que eu posso cobrar, quanto é que meus concorrentes estão cobrando. Você também não pode fugir muito. Isso. Mas eu acho A não ser que você entregue algum serviço que ninguém mais faça, que seja exclusivo seu. É isso. E aí mas você valora ele Sim. baseado eu no acho que o você acha. supra-sumo desse vídeo, e eu acho que fica isso não só para todos os professores de educação física, mas assim, no geral, para quem tá aí no mercado de trabalho lutando, matando leão por dia, é que, cara, existe como você ganhar bem em qualquer área. E na educação Sim. física não é diferente. E a gente deixou aqui 5 dicas de ouro, cara. Eu gostaria muito de ter sabido isso, assim, muito tempo antes. Nomeia mas essas dicas pra gente poder finalizar bem. vamos lá, então. São mesclar, Pedrão falou muito bem, deu a ideia dos pais. São a ideia de juntar, né, aquela renda mais previsível com uma Sim. que... Uma renda fixa e uma renda variável, né? Exatamente. Isso. Uma que você possa escalonar, que é justamente a ideia de você fazer o seu dinheiro, você cobrar um pouco mais, ou a mesma coisa, mas para mais gente, então sua hora de aula vai valer mais. Fazer pacotes também. Fazer pacotes. Verdade. Oferecer serviços diferenciados em pacote, né? Serviço 1 é uma coisa, serviço 2 é essa coisa mais outra, enfim. Isso. Você vai E esse crescendo tema e cobrando. é muito importante, assim, isso faz a galera ganhar muito mais dinheiro, e tem pouca gente falando sobre isso. Inclusive, Sim. a gente pode muito fazer depois um trabalho sobre isso. Vamos, né? vamos. Comenta aí se vocês gostariam. A gente pode... Se não gostaria, a gente vai fazer assim mesmo. Mas é interessante a gente saber se vocês fazem, porque assim, realmente é pouca gente que faz sobre isso. Ah, perfeito. Cara, a parte de divulgar, eu acho que hoje em dia, a terceira dica, né, divulgar, eu acho que é uma das mais importantes, eu vejo assim... E atuais. E atuais. Porque antigamente se divulgar era caro, era difícil. Hoje em dia, com o advento da internet, nossa, senti a idade pesar. Ficou muito mais fácil, cara. Ficou muito mais fácil. Advento da internet, gostou, né? Vai. Investir o seu dinheirinho, seja numa renda passiva, seja em você mesmo. E, cara, saber ocupar o seu espaço. Saber quem você é, saber se aquele local é pra você. Saber que sua aula vale o que vale, né? Você nunca deve vender alguma coisa pra alguém que você não compraria. Não aceite condições subhumanas de trabalho. Por favor, não. E também não cobre abusivamente dos seus alunos, dos seus clientes, enfim. Eu acho que quando você faz isso, quando Saiba você valorar aceita, o seu trabalho. Quando você aceita baixo, você também tá ferrando com a classe, né? Claro, eu não julgo quem recebe baixo também. O que ele falou é perfeito, cara. Eu concordo, mas eu pensar concordo. como um coletivo, sabe? Sim. Se você aceita um valor mais baixo, você tá puxando todo mundo para baixo. Eu posso contar um caos antes de a gente acabar? Então, Claro, assim, vai caso lá, de vai lá. ética também. Toca aquela musiquinha de Senta que lá vem história. Senta que lá vem. Eu concordo pra caramba, assim, eu acho que é isso mesmo. Mas, assim, eu não, apesar de eu não julgar quem precisa aceitar o que tiver que aceitar, tem gente que precisa aceitar aquilo ali. Sim, até concordo. para servir como trampolim ou como a utilização de espaço. Pessoa que trabalha numa academia que paga o cara, piso... a situação econômica do país não tá fácil. Exatamente. Então, assim, a gente eu não entende julgo, esse tipo de situação. A gente não julga quem precisa receber aquilo ali e usa como um trampolim, como, por exemplo, professor de sala de aula de academia, que usa aquele salário piso para poder se expor e pegar personal. Tá fazendo o marketing dele. Um ou dois. O marketing Dentro de um dele ambiente adequado pra perfeito. isso. Ok. Agora, o que tem que acontecer é isso. É essa pesquisa, como, por exemplo, preço do personal, preço da minha aula de judô, preço sei lá quem. Cara,
se você vê que a média da galera que cobra em volta de você é R$100 hora aula do personal. Que, aliás, é uma boa média, diga-se de passagem. R$100 hora aula do personal. Você chega na mesma academia e cobra 50, 60. Só pra Você ter tá sendo- todos os alunos. Você, de algum jeito, querendo ou não, mais que seja, você está sendo, de certa forma, antiético. Sim. Aconteceu comigo, de eu trabalhar numa academia, eu receber 2 alunos que me procuraram por boca a boca, Uhum. fiz anamnese com os caras, um senhor e uma senhora, em 2 situações diferentes. E, de repente, nenhum dos 2 me deu retorno. Não me deram retorno. E eu fiz uma hora-aula na época, era uma hora-aula até acima, que era R$110, assim, porque tem tempo isso. Pros dois? ou É, não? porque os dois eram casos de... Era um grupo de risco, assim, era um trabalho mais difícil. Uhum. Eu fiz uma hora até um pouco acima na época. E nenhum dos 2 me ligou. Mas assim, os 2 tinham confirmado que iriam fazer, que tinham gostado da conversa, tinham feito... Enfim, uma das secretárias me chamou num canto e falou assim, olha só, o professor tal veio aqui, pegou a ficha dos alunos, ligou pra eles e ofereceu a metade do que você cobrou. Casos de família. E assim, óbvio que isso aí é um ponto fora da curva, mas se você... Não é tão fora da curva assim, não, cara. Infelizmente, eu não é espero que mesmo. seja, mas E assim, sabe o que acontece? você... Esse cara cobrou metade. Cobrou, por exemplo, R$60, né? Eu sei que não é exatamente metade, 55, enfim. Mas aí vem um outro cara depois e cobra 40. Sim. E aí ele, pra cobrir, vai cobrar 30. E quando Não, a gente vê, tá ligado? É antiético. E assim, não acontece só com um caso de personal. Por exemplo, você tem ali a sua academia de... Sua turma de yoga que você cobra tanto. Aí vai o outro, abre no outro espaço do seu lado cobrando metade. Não tenha medo e não se rebaixe. Se você tem um preço maior, não se rebaixe, Sim. porque o outro tá baixando o preço. E para você, aluno, cuidado que às vezes o barato sai caro. E só lembrar que a gente está falando sobre saúde. Né? Excelente Você ponto. pegar, às vezes, um mau profissional que está cobrando um preço muito abaixo e arrumar uma lesão, arrumar alguma coisa assim do tipo, tome cuidado. Cara, Isso tem Isso é papo tudo... depois. Não, isso tem tudo... Isso que vocês falaram é perfeito. E, assim, só um complemento pra fechar. Eu acho, cara, que muitos desses são antiéticos e muitos simplesmente não acreditam no que eles vendem. E quando você não acredita no que você vende, a primeira pessoa que fala assim pra você, pô, tá caro, você fala, será que tá mesmo? É. Só que vamos lembrar, galera, que um bom profissional de educação física, professor de educação física, ele pode diminuir as suas chances de ir ao médico, diminuir as chances de você ter que tomar medicamento, aumentar a sua qualidade de vida, aumentar seu tempo de vida. Cara, então assim, no final das contas, será que é caro? Será que é caro você gastar ali, sei lá, R$100? É a indústria da farmácia, né? Não é? Do que... É porque é impressionante. Pra gastar o dinheiro no remédio, a pessoa não pensa tanto. Pra ir no médico... É porque tá o problema ferrado, já a pessoa está não pensa instalado, tanto. cara. É. O problema já está instalado. Já dizia a vovó, é melhor prevenir do que remediar, cara. E a gente trabalha da prevenção. A gente pode terminar com essa frase da vovó, que eu acho que ela é maravilhosa. Vovó Maria... Tchau, Zezé. Beijo a todas as vovós. Que fofo, né? A gente terminou com um Terminar com um agradecimento beijo à pra vovó. Ah, hoje foi cuti-cuti demais. Minha, o programa, minha né? vovó tá ali, ó. Foi cuti-cuti. Ela mora ali Jabá pertinho. familiar. Mas, pô, Um beijo pra vovó. Manda um beijo pra sua também. A que- minha avó tá no céu já. Não. Mas, Mas de qualquer Pra sua maneira. qualquer coisa. Porque Beijo, falou vovó. da mãe. Pede ajuda pra ela, pra galera não ficar só batendo na gente, fazer um carinho também. Não. É, Beijo, vovó, vovó. faz a pessoa curtir aí. Vovó, puxa o pé! Vou me despedir que eu tenho que ir pra casa correr porque eu tenho Esse eu muito medo. fazendo Cruz da Cruz é ateu. Galera, esse foi mais uma Academia de Quinta. Espero que vocês tenham gostado da nossa bagunça, que tenha ajudado vocês. Profissionais de educação física, não desista. Vai firme, cara. A gente precisa de bons profissionais, que tem muito profissional, mas tem muito profissional ruim. E deixa o like, hein? Não esquece. Estudante, que agora tá mais certo se vai fazer ou não vai fazer, também deixa o like. Depois fala aí pra gente se você decidiu ficar ou não. E se Galera, você só é cliente, procura o currículo, o histórico do seu professor. Vê se o cara realmente é aquilo que ele fala. Excelente. Tem ministro aí que não é, né? Talvez seja melhor. Talvez seja bom a gente começar a instalar aí. Senão vai começar a falar de política Talvez- que não vai dar bom. Não, mas é verdade. Talvez seja melhor, assim, seja legal a gente começar a instaurar essa ideia de, cara, escolher o seu produto pela qualidade dele e não pelo preço dele, sabe? Sim. E a gente não é diferente, cara. E nem sempre o mais caro é melhor também. Vamos lá, vamos deixar isso claro. É isso, eu sou o mais cara, eu sou o melhor. Beijo pra vocês. Fico aqui, Academia de Quinta. @Academia Valeu, de Quinta, galera. curte lá. Valeu! Valeu, meu Até a povo! próxima.